para vocês casados, porque a gente vai falar de sexo no casamento. Eita, que nunca entra essa música, agora entrou! É um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento. Olha, pra crescer esse papo, tá aqui com a gente hoje a sexóloga Paula Napolitano. Tudo bom, Paulinha? Oi, tudo ótimo. De Paulinha para Paulinha. Paulinha, vamos começar já polemizando. Tem gente que acha que casamento e sexo não combina, tá? Que quando a pessoa fica casada por um bom tempo, não tem sexo. Como assim? Não, gente. É verdade, falam que o casamento esfria o sexo, Paulinha. Vamos lá, eu quero Vamos lá. saber. Isso é verdade por um lado, né? Pode esfriar o sexo. Não é que casamento esfria o sexo. É que tem uma questão que a gente acaba caindo numa ideia de que a gente não precisa se dedicar ao relacionamento e ao sexo. Que ele deve vir puramente, espontaneamente, assim, que a vontade tem que aparecer do nada. Quase como uma mágica, assim, sabe? Como muitas vezes acontecia no início do relacionamento, né? Que era tudo novo e tal. Então, assim como tudo na vida que a gente tem, que a gente quer manter por muito tempo, a gente precisa se dedicar. A gente precisa de esforço, a gente precisa de dedicação. No relacionamento e no sexo também. O que acontece é que o pessoal vai deixando para último plano, né? O relacionamento. E aí vai começando a esfriar a coisa. Tem uma coisa que é legal da gente diferenciar, que é o desejo espontâneo do desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele que surge meio que espontaneamente, né? Que todos sabemos bem, aquele momento na cozinha, aquela coisa maravilhosa acontecendo e vai. Exatamente. Mas o desejo espontâneo, normalmente vai acontecer mais quando? Na época do boom hormonal, lá atrás, né? Então, falando de gente que tá com um relacionamento longo, inícios de relacionamento, né? Porque é tudo novo, você quer conquistar, você quer não sei o quê. Ou quando o seu copo do desejo tá cheio. Ou seja, você tem muitos estímulos, você tá não sei o quê. Então, o desejo espontâneo também não é assim tão espontâneo, é porque tem vários fatores que compactuam para ele. Agora, a gente tem o desejo responsivo, que é aquele que quando começa um estímulo, o meu desejo aparece. E na maioria dos casos é esse que acontece. E aí a pessoa fica esperando o desejo espontâneo aparecer do nada, ele não aparece, aí o sexo vai ficando para segundo, terceiro plano, e aí é o que a gente chama de vai esfriando. Então a gente não precisa ficar esperando o desejo aparecer, a gente pode fazer ele aparecer. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu tô muito monopolizando essa conversa, tenho muitas dúvidas sobre isso. Porque Como uma representante do time das casadas. Já o quê? 10 anos com a mesma pessoa, né? Já com 2 filhos. Esse fator aí que também entra pra matemática, se eu não me engano. Não, Paulinha? A questão dos filhos é um grande processo, não? Porque aí, de novo, o casamento acaba ficando meio que em terceiro, quarto, quinto, sei lá, em quanto plano. Então, aí é que nesse sentido a gente precisa lembrar o que vocês fazem, que vocês faziam na época do namoro. Ou seja, o que vocês fazem pra manter o namoro ativo? Porque o fato da gente estar casado não significa que a gente não vai mais namorar. Porque se eu não namorar, realmente o sexo e a vontade não vão aparecer. Então, a gente precisa lembrar, assim, eu gosto muito do termo que se usa aqui, preliminares. Ó, presta atenção. Preliminares. Vamos lá. Eu vou anotar aqui, ó, já vou anotar. O sexo termina até o outro sexo. Então, tudo que você faz desde o momento que o sexo terminou até o outro são as preliminares. É o que vai fazer a pessoa ficar com vontade ou não, estar animada ou não, estar bem com você ou não. Então, essa dedicação é que o casal precisa estar atento. O que eu faço nesse meio termo? Como é que eu conquisto? Como é que eu demonstro meu desejo? Como é que eu demonstro meu carinho e meu amor para outra pessoa? Mas, Paulinha, tem um estudo aqui até da Faculdade do Instituto de Psiquiatria da USP, que analisou mais de 3 mil pessoas entre 18 e 70 anos, e elas falaram que para as mulheres o desejo sexual era de 3 vezes na semana e para os homens era de 8 vezes na semana. No caso de um casamento heterossexual, como é que funciona essa disparidade aí de desejos, no caso? A gente tem que sempre ficar meio atenta às pesquisas, porque elas sempre pegam um ponto específico. Mas assim, a gente tem uma coisa de disparidade de gênero, de criação, de educação, né? Então, a mulher, ela é criada para fechar as pernas, isso não pode, né? E vai deixando a sexualidade para último lugar, né?
ela não tem o hábito de se tocar, porque ela é reprimida desde sempre. Então, o copo do desejo dela costuma estar mais vazio. O copo do desejo do homem, ele costuma estar mais cheio. Tá Então, desde hiperestimulado o tempo inteiro? ele pode ficar estimulado o tempo inteiro. Então, além dele estar com essa questão de ter sido estimulado na criação inteira, de que ele tem que ter desejo, não é nem que ele pode ter, é que ele tem que ter desejo, além dele estar com o órgão exposto, então cai a água, a cueca fica roçando, tudo facilita, o homem costuma ser um pouco mais visual que a mulher. Então, ele também vê muito mais, se foca muito mais nos estímulos, e costuma receber 300 mil filmes pornôs por dia no celular, que a mulher não costuma muito também. Então, o copo dele, muitas vezes, está transbordando. E o Eu dela, adoro não, essa história do copo. né? Porque é bem objetivo, todo real, na é muito verdade. real. Adriane Yoshida, eu sei que você tem pontos a tratar. Queria saber como é que a gente faz quando existe esse conflito entre os desejos. Na prática, como que lida com o parceiro que quer mais e o parceiro que quer menos? Então, na prática, a gente tem primeiro a questão de conversar. Né? Os casais precisam entender que existe esse querer mais e que existe esse querer menos. Então, precisa conversar um pouco até para ver que momentos é esse querer. E ok, então o parceiro que está querendo menos, como é que eu faço para encher o copo do desejo dele? Porque uma coisa é justamente querer que ele já esteja com o copo espontâneo, desejo É aquele espontâneo. famoso você nunca quer. Exatamente. Se apontar o dedo pra pessoa e falar você nunca quer, ou tá vendo de novo, então a pessoa tenta lá já colocar a mão, a pessoa fala, como assim, né? Veio do nada, e a pessoa fala, tá vendo, você nunca quer. Então, como é que você tenta encher o copo do desejo? É só na hora? Porque muitas vezes, se for no caso, por exemplo, das mulheres, elas muitas vezes reclamam disso, né? Então tá lá com a cabeça a mil, fazendo 300 mil coisas, já teve o dia inteiro, não se conversaram ou até discutiram mais cedo, de repente vai beijar pra ir pra cama. Ela fala, pô, então Pode beijo até é só dar pra ir certo pra às cama? vezes, né, Paulinha? Pode, mas às vezes pode dar ruim. Quando é só pra isso, então quando a mulher começa a sentir que beijo, ou abraço, ou carinho existe só pra ir pra cama, ela começa a se irritar. Ela fala, pô, não tem carinho sem sexo também? Agora, isso sim, acontece um beijo, um carinho, não sei o quê, vale a pena esse insistido. Então, como é que eu tenho enchido o meu copo do desejo e como é que eu tenho enchido o copo do desejo um do outro? Olha, tem um tweet aqui da Tate Curta e Grossa, que ela diz o seguinte na nossa hashtag Evanapan. O esfriamento do sexo não é causado pelo casamento. E aí ela diz aqui um caso, mas que resumindo seria o excesso de intimidade, Paulinha. Aquele banheiro compartilhado, aquele na saúde, na doença, se é que vocês me entendem. Um beijo pra essa virose que eu tô passando hoje, entendeu? Essas coisas também atrapalham o romantizar do casamento? Podem atrapalhar, depende do casal. Tem casal que brinca muito, eu já tive casal no consultório que brinca muito com essa coisa da intimidade e acha divertido e aí traz para uma coisa mais divertida, mais de humor e depois consegue trazer pro erótico. Então depende muito do casal, assim. Mas a gente precisa lembrar que no casamento, no relacionamento, a gente precisa ter a nossa individualidade, os nossos momentos sozinhos e a individualidade, esse compartilhamento do casal. Acho que se tiver os dois lados, se tiver, às vezes, essa intimidade exacerbada, mas o casal tá lidando bem com isso, ok. Se não, a conversa. Puta, a pessoa se sente realmente incomodada e brocha com a ideia do soltar pum na frente um do outro, de fazer não É sei o quê. exatamente isso Então que falou precisa nossa falar, twitteira, agora né? pra ficar bem claro. Exato, então precisa falar. Fala assim, pô, isso aqui pra mim não é legal, eu não me sinto bem, eu não me sinto erotizada por você ou qualquer coisa desse momento. Então, tipo, vamos tentar organizar. Então, o diálogo, ele é fundamental para um relacionamento saudável e para uma sexualidade saudável. Amanda Bosa, você tem alguma pergunta? Tem. Eu queria saber quanto tempo dura esse desejo espontâneo, né? Porque, sei lá, às vezes a gente fala que a paixão dura 2 anos e que daí você tá lá, todo não sei o que, não sei o que lá. Quanto tempo costuma durar esse período em que as coisas acontecem naturalmente e você não tem que encher o copinho do outro todo dia? Ela ficou preocupada com Copo aí, meu. Fica na cabeça Aí, né? a história do copo. Mas assim, não tem regra pro desejo espontâneo, né? A paixão a gente sabe que dura em torno mais ou menos de 2 anos. Mas, por exemplo, tenho muita mulher no consultório que nunca teve essa coisa do desejo espontâneo. Por quê? Por toda essa repressão sexual que sofreu lá de trás. Então, a sexualidade tá sempre em último plano para ela. Então, esse desejo espontâneo de, nossa, agora fiquei com vontade, agora fiquei com tesão, ele não acontece.
Ele Bom. acontece no desejo responsivo. Então, não tem muita regra nesse sentido. Mas o mais importante de tudo não é o espontâneo acontecer. É quando começam algum estímulo, o corpo responder e a vontade aparecer, né? Isso que é importante a gente sempre ficar atento, né? Vamos Mas- para mais uma dúvida de Adriane Yoshida. Tem os truques, né, que a gente pode tentar fazer ali pra levantar essa libido desse casal. Sem dúvida. Por exemplo, Hormônios. é... não, eu pensei mais na parte comportamental mesmo da Claro. coisa, do tipo um elogio, Exatamente. ter um dia só pra eles, Exatamente. fazer coisas prazerosas pra tirar o peso da relação, Que é isso. brinquedinhos. Exatamente. É isso que a gente precisa pensar. O que, que faz encher o copo do desejo um do outro? Porque às vezes o copo do desejo não é nem só algo sexual, é algo afetivo. Então é alguma coisa mais romântica enche o copo do desejo, né? Ou um beijo mais quente, ou se programar pra deixar os filhos, por exemplo, com alguém pra ter uma noite só pros É a dois. história de marcar o dia do sexo, que todo mundo acha que pode não dar certo, Paulinha. Na verdade, eu gosto mais da ideia de marcar o dia do namoro. Tá. Então, um dia para namorar. Se vai rolar sexo ou não, é outras histórias. vai Fica em depender de relação como- aos copos aí, Exata- né? Tem que estar Isso, cheios e isso, tal. Mas eu acho que tem algumas coisas que ajudam também. Por exemplo, tomar banho junto é uma coisa que faz o copo do desejo subir, porque vocês estão lá em contato com o corpo um do outro, né? Saboando o corpinho. Gente, e meu tal. box tem 89 centímetros, não cabe eu e Chunão dentro dele. Não vou Dividir poder as praticar tarefas. essa. Vamos resolver isso aí, Às vezes, Gilmar. principalmente pra quem não tem filho ainda, dormir pelados é uma opção legal também, porque você tá com esse estímulo visual, com essa coisa do corpo sentindo um do lado do outro. Ótimas dicas. Massagens ali, fazer uma massagem, começa a tocar o corpo, porque de modo geral a gente acaba não tocando mais o corpo um do outro. A gente acaba ficando numa distância muito grande. né? Adriana, fala. Adriana, Tem mais pode perguntas. Falar. Vai. Ela tá com muitas dúvidas Eu gosto hoje. muito de falar sobre isso. Gente, masturbação no casamento. Tem muitos casais que veem como um problema a pessoa, o indivíduo, ter esse momento free, lancer. Sim. E talvez até um pouco de ciúmes por achar que a pessoa pode estar pensando em outra pessoa. Uhum. Que não seria nada... Ou até vendo uma pornografia, né? Um Sim. pornô, sei lá, tem gente que não curte. E isso é bom ou isso é ruim? Então, não é nem bom nem ruim, depende um pouco do casal, mas assim, a masturbação não é nada ruim, né? Desde que ela não seja impeditivo para a relação. Então, a pessoa só se masturba e aí acaba não tendo vontade ou não tem desejo de procurar outra pessoa. Só se resolve com filme pornô e não vai procurar outra pessoa. Mas a masturbação, ela é muito diferente do sexo. Então, a gente não tem que ter ciúmes de masturbação, porque a masturbação é um momento de você com você mesmo, sozinho, que você sabe o seu jeito, o seu toque. Você não precisa se preocupar com o desejo do outro, com o prazer do outro, com o que o outro tá gostando ou não. É um momento só seu, de prazer e de autoconhecimento, que é muito diferente do sexo. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, elas podem acontecer em paralelo. Desde que a pessoa não fique só se satisfazendo sozinho e o outro fique a ver navios, né? Amanda, pode falar. Temos uma pergunta do Twitter também. A Pri Tristão disse que dia de sexo vira compromisso de agenda, que vira rotina e perde a graça. Então, exatamente. Por isso que eu prefiro a ideia do dia do namoro. Então, é o dia que vocês vão sair juntos, que vocês vão no cinema, ou vão no teatro, ou vão num bar, ou vão numa balada, ou vão num jantar, que vocês vão fazer em casa mesmo, por exemplo, um queijos e vinhos, só vocês dois. Então, é um momento de namorar, de voltar a ter essa questão de não somos só pais, ou não somos só profissionais de trabalho, ou não somos, às vezes, até os colegas de quarto, praticamente, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do dia de namorar. O que vai E acontecer dividir tarefas de casa, assim, que tira um pouco do outro o peso de ser sozinho e daí chega no final do dia tá cansado, daí não quer fazer sexo porque tem todo esse Exatamente. peso. Eu acho que é uma Perfeito. coisa importante também, a gente saber que a gente tem que aliviar o outro, porque o outro Exato. alivia a gente também. né? Exatamente. Eu acho que essa via de mão dupla é extremamente importante e que às vezes não é uma coisa que vai, eu lavar a louça vai encher o copo do desejo. Não, pode ser que não vai encher, mas não vai furar o copo do desejo do outro. Exato. Porque às vezes essa sobrecarga... Vejam bem, dá né? pra furar Dá, o copo do dá. desejo. Paulinha Anota. amou o copo. Não, é Lembrando que pra até- mim, eu acho demais essa história. Lembrando do copo. até das linguagens do amor, que a gente fala outro dia desse, mas, por exemplo, se a pessoa for linguagens de amor, palavras de afirmação, que as palavras têm muito poder, então elogio, não sei o que, tem muito poder,
O contrário também é verdadeiro. Uma crítica, uma briga, um falar mais alto, fura o copo do desejo da pessoa. É Ela legal fica a gente ruminando voltar outro aquilo. dia pra falar das linguagens do amor, porque É. quer dizer com o que você compreende como sendo amor pra você. Tem gente Exatamente. que acha que é cuidar, tem gente que acha que é elogiar, tem gente que Exatamente. acha que, sei lá, é tocar. Ganhar um Lobutan. Isso Tem gente que acha que É, ganhar um mas presente é uma demonstração de É uma das afeto. E aí, se a linguagens. pessoa não corresponde, você fala, não Você tá vai me sentir- amando. Exatamente. Cadê que não tá me amando, entendeu? Exatamente. E às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa entende como amor. E aí ficam Exatamente. um falando grego, o outro falando outra língua e não dá certo. E aí vale, então, aí de volta do diálogo, né, de entender e às vezes perguntar, tipo, o que que eu poderia fazer que te deixaria se sentindo mais amado, mais valorizado? Ou o que que eu poderia fazer que você acha que aumentaria o seu desejo, o seu tesão por mim? A cara e tal? da Ju tá meio técnico, você acha, esse questionamento, questionário? eu tô pensando que assim, só de às vezes falar isso, o que eu poderia fazer pra te ajudar, isso já dá uma enchida no copo Exatamente. às vezes, entendeu? E que Já é um- mostra esse interesse, essa vontade e tudo mais. Porque às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa, mas pela via errada, né? Não é a via que o outro sente esse desejo, esse tesão. Então, coisas do gênero, né? Às vezes as pessoas também têm vergonha do corpo, né? Mesmo depois de namorar, de casar, enfim. Eu tô lembrando aqui de umas histórias, enfim, que algumas seguidoras já me contaram. Que às vezes elas Pós-parto, né? perdem- Acha que o corpo mudou demais, Exatamente. não consegue retomar. perde a vontade justamente por causa disso, né? Então também às vezes o cara dá uma elogiada mesmo. Exatamente. No visual e tudo ajuda bastante. Exatamente. E se pra encher o copo de desejo, a pessoa tiver uma aspira muito doida que você não tá afim de fazer pra encher o copinho do desejo dela. E aí, como Piras, funciona? meu Deus. Aí é que a gente Sei lá, entra- golden shower. Pois é, pode ser que alguém tenha uma pira, um fetiche nisso. é Gente, verdade. eu acho que a gente deveria explicar aqui o que é Golden Shower. Ah, Vai Porque lá, nosso vai lá, presidente Adriane. também esteve com essa dúvida. Tá com essa Exato. dúvida hoje. hoje. Vamos explicar? A Paulinha pode explicar que a fazer- terapeuta acho que é a melhor pessoa aqui É, pra... é o fazer xixi, na verdade, em cima da outra pessoa, né? Um fetiche, tem prazer nesse ato, né? Eu acho que quando tem essas coisas, primeira coisa que a gente tem que fazer, avaliar é nada que a gente faça pode nos agredir. Porque aí é isso, aí isso daí vai ser um problema pro relacionamento. Então, se é uma coisa que vai me agredir, a gente tem que chegar num consenso e falar, ó, isso não dá, é um limite. Porque quando a gente ultrapassa limites, isso pode ser muito ruim, muito traumático pro casal. Então, ok, isso é um limite meu. Quais outras coisas? Então, essa conversa do que mais a pessoa se erotiza, o que mais ela poderia gostar. Então, essa conversa desses limites e tudo mais também é importante, né? Porque eu já tive casal, às vezes, por exemplo, que também foi, por exemplo, numa homenagem, uma coisa assim, sendo que era um limite dela e ela ficou super mal depois e o relacionamento desandou bastante depois disso. Então, são combinados, são conversas que são extremamente importantes, né? E às vezes é isso, a gente conversa tanto sobre tantas outras coisas e a sexualidade a gente deixa de lado. E às vezes muita coisa, por exemplo, qual é a parte do corpo? Quais as partes do corpo do seu parceiro ou da sua parceira que são mais sensíveis? Que são mais eróticas, que dão arrepios. Porque o nosso corpo inteiro é uma área erógena, que a gente chama de prazeres. Quais são essas partes? Né? E isso muitas vezes a gente não pergunta, não sabe, não explora, né? Fica só no genital. Poxa, tem um leque tão grande de opções. Tem a nuca, né, gente? Aquelas que já dão uma isso, não, uma dica, dica, beijo. Fica a dica, Julião, a nuca de Romano. Você que tem mais dúvidas, quer esclarecer com a Paula Napolitano, ela volta aqui ao Eva. Então, use a nossa hashtag EvaNapan para deixar a sua pergunta, quem sabe não vira tema para um próximo programa. Obrigada, Paulinha. Obrigada. Quem quer acompanhar mais no Instagram, @sexplicando, a gente conversa mais sobre sexualidade. E agora chegou a hora das